Amante é um termo usado para fazer referência a uma mulher ou homem que mantém relacionamento com uma pessoa casada. Ao longo da história, tivemos vários homens poderosos, assim como suas esposas. Mas e as amantes? Ninguém fala ou sequer lembra que elas existiram. Algumas delas até conseguiram fama por se casarem com reis ou mesmo duques. E foi isso que nos inspirou a trazer esse vídeo de hoje para vocês. Eu sou a Aline Rodrigues, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se ainda não é inscrito, corre lá e se inscreva. Curta o vídeo e assine as notificações para ficar por dentro das novidades do canal. No vídeo de hoje, vocês vão conferir as 5 amantes mais poderosas de toda a história. Número 1. Cleópatra. Cleópatra foi a última rainha da dinastia de Ptolomeu, o general que governou o Egito depois do rei Alexandre III da Macedônia conquistar o país. O engraçado é que, embora Cleópatra seja conhecida por sua beleza física, o que mais a tornava atraente era sua inteligência. Cleópatra falava várias línguas e entendia de matemática, filosofia e até astronomia. Cleópatra seduziu homens famosos, como foi o caso dos generais romanos César e Marco Antônio. Os dois até tinham esposa em Roma, mas isso não impediu que Cleópatra tivesse casos com os generais. Algumas histórias até dizem que Cleópatra tirou a própria vida depois que Marco Antônio morreu. Sem sombra de dúvidas, Cleópatra é uma das amantes mais aclamadas da história. Número 2. Malinche. Vocês podem até nunca ter ouvido o nome de Malinche, mas acreditem, ela teve um papel importante na conquista do México pelos espanhóis. Malinche foi amante de Hernán Cortés, com quem teve um filho chamado Martín. Como ela falava 3 línguas, a indígena do Golfo do México foi a tradutora dos espanhóis. Ela é considerada por muitos a mãe da nação mexicana. Número 3. Ana Bolena. Ana Bolena foi uma amante que causou um grande alvoroço na Inglaterra. O fato dela ser amante de Henrique VIII teve como consequência a fundação da Igreja Anglicana. Parece loucura, mas acreditem, a história dessa mulher foi muito marcante para a Inglaterra. No começo, Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, mas como ela não conseguiu dar filhos ao rei, ele resolveu ir atrás de uma amante. Henrique VIII tentou se divorciar de Catarina para se casar com Ana Bolena, mas como isso era proibido pelo catolicismo, o Papa Clemente VII excomungou Henrique VIII. Mas como todos vocês sabem, antigamente os reis podiam fazer quase tudo. Foi então que Henrique VIII teve a ideia de fundar a Igreja Anglicana, o que permitiu que ele se casasse com Ana Bolena. Ela foi uma das mais admiradas senhoritas da corte, tanto que chamava a atenção de muitos homens. Mas como nada é perfeito, Ana começou a ter problemas. Ela era considerada promíscua por muitos que preferiam Catarina de Aragão. O rei então começou a ter casos fora do casamento, o que deixava Ana pé da vida. Logo, o rei arrumou uma maneira de anular o casamento com Ana para se casar de novo, dessa vez com Jane Seymour. Ana foi presa sob falsas acusações e no dia 19 de maio de 1536, ela foi decapitada. Número 4. Camilla Parker. Para os que não sabem quem é essa mulher, Camilla Parker já foi uma das mulheres mais odiadas de Londres por um bom tempo. Casada com o príncipe Charles desde 2005, Camilla Parker foi considerada a outra por muitos anos por ter sido amante do príncipe enquanto ele era casado com a princesa Diana. A história dos dois começou quando eles ainda eram solteiros. Porém, como não tinha sido aprovado pela realeza, os dois mantiveram um relacionamento em segredo por anos. Pelo fato da realeza inglesa não aprovar a relação dos dois, Camila se casou com outro homem, o que deixou o príncipe Charles completamente arrasado. O príncipe então se casou com Diana, mas os rumores da época afirmavam que Charles e Camila continuaram se encontrando, até porque um era completamente apaixonado pelo outro. Camila se separou em 1995, um ano antes de Charles se divorciar oficialmente de Diana.
Mesmo depois da morte de Diana, a realeza não aceitava Camila. Foi só em 2005 que as coisas começaram a mudar. Os dois se casaram e permanecem unidos até hoje. Você também acha que essa história de amor e ódio poderia se tornar um filme? Número 5. Wallis Simpson. Já que estamos falando da família real britânica, não podíamos deixar Wallis Simpson de fora do nosso vídeo. O que você acha que poderia fazer um rei abdicar um trono? Isso mesmo, uma amante. Edward e Wallis se conheceram em 1931, mas na época ela ainda era casada com seu segundo marido. Os dois se tornaram grandes amigos e muitas vezes se encontravam sem a presença do marido de Wallis. Ela então se separou do marido em 1936, tempos antes do rei George V morrer e deixar o trono para Edward. Os dois então começaram um romance. Edward então revelou seu desejo de tornar Wallis a rainha da Grã-Bretanha, mas os britânicos não aceitaram. Então, Edward resolveu abdicar o trono para casar-se com sua amada pouco tempo depois de ser coroado. Edward afirmou na época que não seria capaz de governar sem o apoio da mulher que tanto amava. Bom, o mais engraçado disso tudo é que anos depois surgiu um relatório da Divisão Especial da Polícia Metropolitana de Londres afirmando que Wallis Simpson teve um outro amante enquanto vivia seu romance com o príncipe de Gales. Agora queremos saber a opinião dos nossos inscritos. Qual é a amante mais poderosa dessa lista? Não esqueçam de comentar aqui embaixo. Hoje fico por aqui. Um abraço apertado e até o próximo vídeo.